Agradecer ao nosso Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar com vocês aqui pela primeira vez, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por nos ter escalado, e a todos vocês que vão orar para que Deus me dê uma palavra nesta noite, dentro do tema que vocês escolheram, mulher cristã e a santificação. O tema que vocês escolheram, livro de Josué, capítulo 3. O tema está dentro desse texto da Bíblia Sagrada. Também aqui conhecendo os nossos companheiros que ajudam o nosso pastor. Tem segurado a arca com o pastor aqui, feito um trabalho abençoado aqui na cidade de Limoeiro, nessa região do nosso estado. Josué capítulo 3, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 para nós entendermos melhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Então foi desse texto que as irmãs escolheram o tema mulher cristã e a santificação. E é um tema atualíssimo, porque nos dias que nós estamos vivendo, ou a igreja faz a diferença, ou ela será subjugada por tudo isso que está acontecendo no mundo. Mas há um texto na Bíblia Sagrada, dita pelo nosso Salvador, uma profecia. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? É uma profecia. Muitos podem falhar por aí afora, mas a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, essa estará sempre de pé e jamais ela será derrotada. Eu gosto de lembrar aos irmãos que na Bíblia Sagrada, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele jamais chamou a igreja de sua esposa ou de sua noiva. Ele sempre chamava a nação de Israel de sua esposa. E Deus não muda de esposa. A igreja, ela é conhecida como a noiva do Cordeiro, e no capítulo 19 do Apocalipse se tornará a esposa do Cordeiro, e voltará com ele para esta terra, para o reino de 1000 anos, e governará 1000 anos aqui a terra com ele. E alguns comentaristas da Bíblia dizem que a festa de casamento que acontecia em Israel, ela durava o tempo de acordo com os recursos do pai do noivo. Se ele tinha pouco dinheiro, a festa durava apenas um dia, as festas do casamento. Um pouco mais, 2 dias, 3 dias, uma semana. Se ele fosse muito rico, durava um mês. Eu acho interessante que os comentaristas escatológicos, eles dizem que o casamento da noiva do Cordeiro com ele é no céu. Agora a festa vai ser aqui na terra, e o período da festa, como o nosso Deus é dono do mundo inteiro, vai durar 1000 anos. Com a noiva do Cordeiro aqui no mundo e governando com ele esta terra. Se prepare que você vai governar aqui neste mundo, mas não vai ser esse mundo do jeito que está. Não vai haver corrupção, não vai haver assalto,
Satanás estará preso por 1000 anos, os demônios estarão também afastados daqui, 1000 anos de paz. E muita gente diz que a igreja, que os crentes não sabem aproveitar a vida, porque não participam dessas festas mundanas. Nós é que sabemos participar, porque as festas deles duram apenas uma semana, um mês, a nossa vai durar 1000 anos, diz o Senhor nosso Deus. Mas por quê? Observe a diferença. Por que a igreja é tão privilegiada? Por causa da sua fidelidade. O que marcou a nação de Israel foi a sua infidelidade. Uma nação que teve tanta coisa da parte de Deus, que viu Deus tirá-los do Egito com um braço forte, abrir o mar vermelho, caminhar com eles por 40 anos no deserto, e uma nuvem de dia fazia sombra, protegia daquele sol causticante do deserto daquela região. Se saísse debaixo da nuvem, iria enfrentar uma temperatura que dizem alguns passa de 50 graus centígrados. À noite a temperatura no deserto caía bastante, mas em vez de ficar uma nuvem de noite, era uma coluna de fogo aquecendo e iluminando o povo. Quem olhasse de longe via aquela coluna de fogo enorme no céu e aquele espaço embaixo da terra totalmente iluminado e aquecido. Era o amor e o favor do nosso Deus. Mas mesmo assim, Israel se tornou uma nação infiel. Aí no capítulo 2 do livro do profeta Joel, Deus se utiliza do profeta Joel para fazer uma comparação entre ele, o Deus, com a nação de Israel. E ele chega a dizer para Israel assim: eu já não sou mais o teu marido, e tu não és mais a minha mulher, por causa da tua infidelidade, ele dizia. E dizia para ela, para os filhos fiéis: digam à vossa mãe que deixe os seus pecados, os seus caminhos, antes que eu a envie ao deserto e a mate de sede e de fome. Aí Deus agora começa a dar um pulo no tempo e conta o que ainda está para acontecer durante a grande tribulação. Aí diz assim: vou levá-la para o deserto. E todo crente aqui sabe que quando Deus diz que vai levar alguém para o deserto, o que ele pretende fazer, ele alcança. Eu nunca vi ninguém neste mundo aguentar quando Deus leva um crente para o deserto, ou qualquer pessoa, seja crente ou não crente. Quando ele leva para o deserto, a pessoa se dobra, porque o homem, o ser humano, só aguenta até o seu limite. Mas quando Deus leva para o deserto, a primeira coisa que fica para trás é o limite da pessoa. Deus leva além do limite, e além do limite ninguém aguenta quando Deus começa a trabalhar. E ele disse: vou levá-la para o deserto, vou cercar os seus caminhos de espinhos, vou construir paredes nos seus caminhos, e ela não achará os seus caminhos antigos, e não achará mais os seus namorados. Então ela vai dizer assim: vou voltar para o meu primeiro marido. E vai dizer assim: meu marido, e nunca mais vai dizer meu Baal. Tudo isso vai acontecer num sofrimento muito grande que vai vir sobre a terra durante a grande tribulação. E por que Israel passa por isso e a igreja não passa? Porque a igreja sempre foi conhecida na Bíblia pela sua fidelidade ao seu noivo Jesus. Israel foi infiel e Deus vai tratar com eles na grande tribulação. Mas igreja de Limoeiro, guarde no seu coração, o nosso caminho não é a tribulação. A qualquer instante o noivo vem buscar a noiva e nós vamos morar com ele lá nos altos céus. É promessa de Deus pela fidelidade da igreja. Quando Josué estava diante do Jordão, nesse texto que vocês escolheram, o Jordão estava aqui nesse capítulo 3, diz, uma cheia pelas margens de um lado e do outro. A água corria pelas margens porque estava
correndo uma cheia no Rio Jordão. Então Josué recebe a direção de Deus e ordena aos príncipes que passem por meio do povo, porque eram multidões de pessoas, milhares, milhões de pessoas, estavam prontos para atravessar o Jordão, e ordena ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Observe Deus trabalhando. Deus poderia mandar Josué na frente. Josué podia ir lá na frente, porque ele era o substituto de Moisés. Era ele quem estava assumindo o lugar de Moisés, que já havia morrido. Então, normalmente era ele quem devia ir à frente do povo, mostrando o caminho, porque Deus tinha falado com Josué. Mas a direção de Deus não era para Josué ir na frente. A direção de Deus era que a arca iria na frente, levada pelos sacerdotes, e observe bem, sacerdotes levitas, sacerdotes escolhidos pelo próprio Deus, da tribo de Levi. Não era qualquer um que poderia levar aquela arca, mas os sacerdotes levitas deveriam levar a arca. E esse termo aqui, 2.000 côvados, dá 900 metros de distância. Deus tinha dito: deixa o espaço de 900 metros, não se aproxime mais do que isso. Para quê? Para que todos vejam a arca lá na frente. Porque se aproximasse da arca, o povo que vinha atrás não veria, só quem estava na frente. Aí Deus disse: dá uma distância de 900 metros, para que todos vejam, porque o caminho que vocês vão andar, vocês não conhecem este caminho. Aqui há um princípio espiritual. A arca é a presença de Deus, porque era ali que Deus descia entre os querubins. É o segredo da vitória do povo de Deus na terra, é Ele, a presença dEle nos guiando. Se nós estivermos vendo a direção de Deus, nós vamos caminhar num caminho de vitória da parte do nosso Deus, porque o caminho espiritual, só quem conhece é o Todo-Poderoso. O Brasil está passando por uma crise espiritual sem precedentes. Nesta época que nós estamos vivendo, Deus precisava mais do que nunca da sua igreja nesse país, para através da igreja dele, ele se revelar a esta nação, e através da igreja, Deus iria falar, iria salvar, iria fazer muitas coisas no nosso país. Mas quando ele chegou nesta época, que olhou para o Brasil, encontrou uma igreja contaminada pelo mercantilismo, pelo negócio, por venda de coisas sagradas e muitas outras coisas, ao ponto das pessoas desse país observar o Evangelho e achar uma vergonha pelas coisas que estão acontecendo dentro do país. Porque muita gente pensa que é somente colocar o nome de igreja numa parede e fazer o que quiser lá dentro, e não é assim. Igreja é a noiva do Cordeiro. Noiva, a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Igreja, ela tem a presença de Deus dentro dela. Igreja tem arca. Muita coisa nesse país já não tem mais a arca. É negócio puro. Você vê na televisão, é somente negócio, vendendo isso, vendendo aquilo, e aquilo é uma vergonha. Muita gente acha que é normal, e não é normal. Quem tem a visão espiritual vê que isso não é coisa normal, porque a igreja nunca foi desse jeito. A noiva do Cordeiro, ela é pura, ela não se mistura, ela faz a diferença.
ela não é motivo das pessoas abandonarem o Evangelho. A noiva do Cordeiro, ela representa o Cordeiro na terra, ela é o corpo místico de Jesus. Era para quando o povo olhar para a igreja, ver a presença de Jesus, a manifestação dele. Está aí a situação no nosso país. Aí no meio do povo que não é igreja, Satanás agiu e levou a esta situação que a gente está. Aí a mão de Jeová pesou, porque para o fundo do poço foi igreja e o povo dessa nação. E como aqui tinha muitas palavras construídas que se usava dentro dos cultos, muitos jargões preparados que se ensinava por aí, você decreta, você manda. Agora, já que foi para o fundo do poço, decreta agora, sai de dentro do poço. Decreta aqui para que Deus obedeça, porque Ele está lá no trono e Ele não obedece a ninguém aqui na terra, ninguém. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono do mundo e ninguém manda nele. Ele ordena que para se aproximar dele, ele tem uma condição, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí querem fazer uma igreja no Brasil sem santificação. É isso que estão ensinando no nosso país. E quando alguém diz que não é assim, aí eles não acham bom. Mas Deus, Ele continuará falando, gostem ou não gostem. Porque o nosso Deus, perda de tempo, e está aí o país acabado, e muita gente no fundo do poço junto. Mas a noiva do Cordeiro, duvido ela ir para o fundo do poço. A noiva do Cordeiro, o Cordeiro cuida dela, guarda dela, protege ela. E o segredo era esse: quando você vê a arca, siga a arca. E quem segurava a arca? Sacerdotes levitas. O Brasil está cheio de sacerdotes do meio do povo, porque a Bíblia diz que quando Deus dividiu Israel em duas tribos, duas nações, as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, e as 10 do norte, entregou 10 tribos a Jeroboão e 2 tribos ao filho de Salomão, por causa dos pecados de Salomão. Jeroboão era pior do que Salomão, não tinha a mínima experiência espiritual. Tanto é que construiu um santuário na cidade de Dan e colocou um bezerro de ouro lá, e lá no norte, Dan. E no sul, lá em Betel, colocou outro santuário e colocou outro bezerro lá. E convenceu o povo que aquele bezerro era a representatividade de Deus. O Deus El, porque um dos nomes de Deus era El. Foi um nome usado pelos patriarcas, El, que usava, só que o El do tempo dos patriarcas era uma divindade conhecida lá, mas Deus juntou com o nome Shaddai, e era o nome pelo qual os patriarcas o conheceram. O nome mais antigo de Deus na Bíblia é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Shaddai. Na mitologia deles, quando Abraão dizia El, eles entendiam que era uma divindade, mas Shaddai era a diferença, não era o El que eles conheciam daquela região, como o El que ressuscitou o Deus Baal, que morreu na mitologia deles. Baal perdeu uma batalha para o Deus da morte e foi ressuscitado pelo Deus El. Era um Deus superior a Baal. Era um Deus, Baal era conhecido como um Deus jovem, um Deus dinâmico, e El era um Deus, um ancião, mas era excelência acima de Baal e de todos os outros. Usou esses 2 nomes, era o que se conhecia. Então, esta divindade, conhecida no Antigo Testamento como Deus dos patriarcas, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e de Jó, era conhecido como El Shaddai. No capítulo 6 do livro do Êxodo, Deus diz assim para Moisés, Êxodo, capítulo de número 6, versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso,
mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Esse nome é o Shaddai. Ele disse, eu fui conhecido como é o Shaddai por eles, mas pelo Senhor, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Porque essa expressão aqui, Senhor, toda maiúscula, era 4 letras. No hebraico você pode olhar, naquela Bíblia judaica, ela está assim, ó. Ela botou o nome da letra, Iod, Re, Vav e Re. 4 letras consoantes, que em alguns momentos eles pronunciaram Adonai, mas na maioria o nome correto era Jeová ou Javé. Como ele disse, eu fui conhecido como El Shaddai, mas como Jeová, eu não fui perfeitamente conhecido. Quem era El Shaddai no Antigo Testamento, para Abraão, para Isaac e Jacó? Era um Deus, era o Deus dos céus, mas que agia incondicionalmente. Vou abençoar Abraão, e abençoou. Vou abençoar Jacó, vou abençoar Isaac. Ele cumpriu. A bênção era principalmente na família e nos bens materiais. Ele fez isso com Abraão, com Isaac e com Jacó. Mas a revelação trazida por Moisés e depois por Jesus era uma revelação diferente. Era uma relação de Deus com o povo completamente diferente. Porque quando ele chamou Abraão, Abraão viu o tempo passar e nada de nascer o filho da promessa. Abraão fez uma proposta a Deus que queria que o filho, a descendência dele viesse de Eliezer, porque aquilo era um costume dos povos da Mesopotâmia, baseados no código de Hammurabi, que quando uma mulher não podia ter filhos, a escrava poderia gerar um filho para o marido dela e o filho seria dela. Mas o marido dava a palavra final, dizendo se aceitava aquele filho como um herdeiro. E foi assim que Sara fez, baseada no código de Hammurabi. E Ismael nasceu e Abraão aceitou ele, porque era filho dele, como herdeiro. E o código diz que a mulher não podia mandar a escrava embora com o filho. Sara não pôde mandar, falou com Abraão e a Bíblia diz que Abraão achou muito má a ideia de mandar a Agar embora. Mas Deus falou com Abraão e disse, aceite o que Sara mandou, porque o filho dela não vai herdar não com você não, é o filho seu, o seu filho com Sara é quem vai herdar toda a herança da minha promessa. Então Deus agia dessa forma. E então quando ele fez a promessa, fez aquela proposta a Deus para que os filhos de Eliezer fossem a descendência dele, aí Deus manda ele sair, contar as estrelas do céu e diz, não Abraão, vai ser um descendente filho teu, vai sair das tuas entranhas e vai herdar. Então Deus fez com ele um pacto que se fazia naquela época. 2 homens cortavam o animal no meio, uma banda de um lado, outra do outro, e os 2 passavam com juramento entre aquelas 2 partes. Deus mandou Abraão partir no meio uma bezerra de 3 anos, uma cabra, um cordeiro, uma pombinha e uma rolinha. As partes separadas e esperar Deus para que Deus passasse junto com Abraão. O dia inteiro Abraão esperou Deus e Deus não veio. A Bíblia diz que ele passou o dia todo enxotando as aves do céu que queriam comer as partes de carne. Veio a noite, a Bíblia diz que caiu terror sobre Abraão e nada de Deus chegar. Mas quando Deus aparece numa coluna de fogo, aí ele não chama Abraão, ele passa só para lá e para cá. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não preciso de você. Eu vou fazer, eu não preciso de ninguém. Eu vou fazer o que eu prometi, eu vou fazer. De você serão benditas todas as famílias da terra, porque quem está dizendo sou eu. Ele passava para lá e para cá. Era um Deus incondicional. Agora, quando Moisés traz a revelação de Jeová, é um Deus condicional. O nome Jeová é o nome redentivo de Deus. Redenção quer dizer libertação de qualquer tipo de escravidão. E a primeira libertação que ele fez foi com o povo de Israel. Quando ele falou para Faraó, diga a Faraó, eu quero distância de 3 dias do meu povo no deserto, para sacrificar para mim. Faraó reluta, bate de frente com Deus, as pragas caem, ele chega a dizer a Moisés, não vão para o deserto, tem muito perigo lá, sacrifica aqui. Moisés diz, não dá certo Faraó, sacrificar aqui é uma abominação para vocês, não é para a gente, não é para vocês não estão acostumados a ver como é que vai ser o sacrifício aqui, porque o sacrifício vai ser sacrifício de sangue, vocês vão terminar nos apedrejando. Ele reluta, ele pede para somente irem os homens, depois pede para ficar as crianças, pede para ficar o gado, no final
Deus dá uma ordem a Moisés, diz a ele, Moisés, não fica nenhuma unha, vai tudo, vai os velhos, vai os moços, vai as crianças, vai os homens, vai o gado, vai tudo para o deserto para sacrificar para mim. Deus estava dizendo a Faraó, eu não divido o meu povo com ninguém. Deus é exclusivista na revelação de Moisés, e o nome que ele disse, Moisés perguntou, e quando perguntar, qual é o nome que eu digo? Diga a eles, eu sou que enviou. O nome de Deus deriva de um verbo no hebraico. Ninguém aqui deriva de verbo, mas o de Deus deriva de um verbo que diz, eu sou. Aqui, do púlpito até a porta, todo mundo era, eu era. Tudo aqui era mais novo, está tudo mais velho. É assim? Envelheceu todo mundo, tinha mais energia, não tem mais, era, mas Deus jamais será era. Ele diz de eternidade a eternidade, eu sou. É esta a revelação dele, não muda. Eu sou. Eu sou. Não divide o povo dele com ninguém. O diabo jogou no meio dos crentes dizendo que Deus só quer o coração. E o resto vai para quem? Para Satanás? Pois Deus está dizendo nessa noite, da ponta do cabelo à ponta do pé, Ele quer tudo. Exclusividade, é o Deus da tua vida. Eu estava prestando atenção no jogral aqui dos jovens, citaram vários nomes de Jeová. Vários nomes, né? São os mais conhecidos, mas tem um que ficou conhecido dentro de Israel como um dos nomes mais fortes de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Essa tradução Deus zeloso é uma tradução light, viu pastor? Tradução light, do hebraico para o português light. Porque entre os hebreus, eles conhecem a palavra. No hebraico está assim, ó, El Caná. El é Deus, e Caná. Caná quer dizer ciumento. Ele está dizendo, Deus ciumento. Não divide você com ninguém. Ele tem ciúme da tua alma, ciúme do teu espírito e muito mais do teu corpo. E como é que vai dividir nada com Satanás? Nesta noite, se tem alguém dividindo alguma coisa, Deus está dizendo, eu quero tudo. Ou tudo ou nada, ou então vai embora. Ele quer tudo. Alma é a sede das emoções, onde estão lá as emoções e os pensamentos. Deus está dizendo aqui a crente, eu tenho ciúme dos teus pensamentos. Que Satanás joga e você fica com a cabeça no mundo da lua, imaginando coisa, e se seus pensamentos fossem mostrados nesse monitor aqui, ia ser uma vergonha. Mas Deus está dizendo, eu tenho ciúme das tuas emoções, porque você pertence a Ele, minha irmã, você pertence a Ele, meu irmão. O Elcaná, o Deus cimento, está dizendo, eu tenho ciúme de você, não divido você com ninguém. É assim que a igreja chega no céu. Satanás joga no Brasil que ela pode se dividir, ela pode fechar as portas, fazer uma discoteca para prender os jovens dentro da igreja. Prender jovem não é com discoteca não, irmãos. Prende jovem, quem pode só segurar esses jovens que são fortes é o próprio Deus. Somente Deus segura, é a palavra dele, é o ensino, é a graça de Deus no meio do povo. Aí a igreja se torna forte, cresce e vence. Mas do resto que Satanás está fazendo, está aí. Tudo no fundo do poço. Choro em tudo que é lugar. Eu estava falando de Jeroboão. Aí Jeroboão, quando colocou o santuário embaixo e outro em cima, ele levantou sacerdotes de todo tipo de gente, do povo. Não era levitas não. E Deus tinha dito, só levitas, só chamado por Deus, só da tribo de Levi. Ele levantou sacerdote de todo o povo, dos mais baixos do povo, diz a Bíblia Sagrada. Você pode depois ler isso em casa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 31. Também fez casa dos altos e fez sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Aqueles sacerdotes levaram Israel à idolatria. Olha, irmão, sem arca e sem sacerdote levita, a igreja naufraga.
Eu dou graças a Deus porque a igreja de Pernambuco tem arca e tem sacerdote levita. Ela é o que é porque ela tem arca e tem sacerdote levita. O nosso pastor presidente, ele tem lutado, vocês veem a luta dele, para preservar essa igreja. Mas Satanás tem uma raiva da gente, que o que ele está fazendo com Pernambuco, no número de violência, de assaltos, ele quer acabar, não é com Pernambuco não, é porque a igreja está dentro de Pernambuco. É tanta coisa, pastor, que acontece nesse estado, mas a igreja, ela vence de joelho, ela continua de pé, ela vai em frente, custe o que custar, e Deus vai fazer a obra. Porque crente na presença de Deus, sabe que sua vida está guardada nas mãos do Senhor. Faraó disse para Moisés, não vão não para o deserto não, porque no deserto tem perigo, viu? Foi isso que ele disse. Vai só os homens, Moisés, leva as crianças não, leva as esposas não. No deserto tem perigo. Aí Moisés foi consultar a Deus, Deus disse, vai homem, vai menino, vai mulher, vai tudo para a igreja, porque ele é quem cuida da gente. Não é Satanás que vai fazer a igreja deixar de trabalhar, não. Receba a igreja de Limoeiro isso, porque o dono de vocês está no céu, e a palavra final vem dele. Satanás pode querer matar, mas não vai matar. Pode querer deter, mas não detém, porque a palavra final está lá no trono. A gente só está vendo aqui dentro das quatro paredes, mas Jeová está vendo lá escondido nas bocas de fumo dessa cidade, onde planejam o mal. Jeová está vendo lá, disse, eu sei o que é que eu tenho para você. E quando ele age, a igreja é ele. O diabo tem se levantado para fazer crente deixar de vir para a igreja. Nesta noite, esse espírito de terror vai sair da tua vida, e tu vai ser cheio do Espírito de Deus, para ter coragem e fazer a obra, porque Jeová tem coisa para fazer dentro da cidade de Limoeiro, e é com a igreja que tem arca, é com a igreja que tem sacerdote, é com a igreja que ele anda, aqui ele fala, aqui ele revela, aqui ele age. Receba dele essa palavra nessa noite e se fortaleça. Receba de Deus graça para vencer. Renove as suas forças, você aí na galeria. Seja cheio do Espírito Santo aí em cima também. Receba de Deus autoridade, porque o diabo quer que você seja um crente fraco, medroso, que anda de cabeça baixa. Mas o crente levanta a cabeça e diz, a minha vida está guardada nas mãos daquele que está no trono, que vê todas as coisas. Receba a autoridade dele para vencer. Porque o que ele tem para fazer na terra é coisa grande. A ordem era essa, santifica o povo, santifica. Olha para a arca, olha para os sacerdotes e santifica, porque amanhã Jeová vai fazer maravilhas no meio de vocês. Amanhã é o dia dele, ele sabe o dia que ele vai fazer na casa, no trabalho, ele abre porta de emprego, ele cura enfermidade, ele traz desviado, ele dá livramento a desviado, tudo está no controle dele. Foi o tema que vocês escolheram, mulher cristã e a santificação. Não siga o exemplo dos lugares que estão sem arca e sem sacerdote levita. Não siga esse exemplo. Porque o Jeová, o Deus Elcaná, tem ciúme dessa igreja de Limoeiro. Critica o cabelo das irmãs, o vestido delas. Não é assim que Satanás faz? Diz que é uma igreja quadrada. É não, irmão. Quadrada é a cidade que a gente vai morar, bem grande, viu?
diz que a igreja é antiquada. Antiquada não é a igreja não, antiquada é o dono dela, viu? Porque ele diz de eternidade a eternidade, eu sou, eu não mudo. Aí tem gente que diz, o senhor está falando só coisa do Antigo Testamento. Eu estou trazendo a revelação de Moisés. Você quer do Novo? Então abra sua Bíblia. Evangelho de João. Abra. Eu não disse que era o nome sagrado de Deus? Pois abra agora, capítulo 8 do Evangelho de João. Versículo 24. Olha aqui quem disse, Jesus. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ele citou o nome sagrado de Deus, eu sou. Se não creres que eu sou, morre nos pecados. Por que morre nos pecados? Porque ele é o Deus libertador, ele não divide o seu povo com o pecado. Versículo 28, disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Terceira vez que ele usou o nome sagrado. E eles tinham um zelo por esse nome, que eles engoliam um pedaço do nome. Eles não diziam assim, eu sou, repetindo o que eles diziam. Eles usavam a expressão, ele é, para não dizer eu sou. Aí Jesus usou 3 vezes a expressão, eu sou. Aí a Bíblia diz, então pegaram em pedras para atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus disse, se não crerem que eu sou, morre no pecado. Ele é o Deus que liberta. É a revelação de Deus aqui na terra. O eu sou está no nosso meio. E todo mundo aqui é propriedade exclusiva de Deus. Tem gente que bate no peito e diz, eu mando na minha vida. Pois Jeová está dizendo, você não manda não. Quem manda sou eu. Quem te comprou fui eu. O diabo quer profanar corpo de crente, viu? Mas receba de Deus essa palavra, teu corpo é templo do Espírito Santo e não pode ser profanado. Deixa te criticar, mas fica no teu lugar, porque a mão do Eterno está sobre vocês. Que Deus abençoe essa igreja em nome de Jesus.